Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao terceiro vídeo do canal. Vou dar continuidade ao vídeo passado que eu falei como a Beth Russo estragou a minha vida, acabou com a minha vida. Vai lá pra você entender. Pra você que não me conhece, eu sou a Rafaela, tá? Criei esse canal, né, pra compartilhar aqui história de vida, meus aprendizados, pensamentos e muito mais, tá? Então se inscreve no canal, vamos crescer juntos, se desenvolver. Quero trazer um pouco de assunto sobre lei da atração, né? Vou usar esse termo que é mais conhecido, um pouco sobre técnica. E o vídeo de hoje, dando continuidade ao vídeo passado, é sobre, vocês não reparem se vocês ouvem uma respiraçãozinha, meu bebê que tá aqui atrás. Desculpa, gente. Eu acabei de beber água, a água tá com gás. E esse vídeo eu não vou cortar, gente, me desculpa. Porque eu tô sem tempo. Tô com um bebezinho de 1 mês. E tá muito corrido. E eu quero tocar o canal, trazer conteúdo. Então, parar pra cortar um gás que deu aqui, não vou fazer. Eu quero que esse canal seja assim, espontâneo. Trazer o que eu sou, o que eu tô vivendo, o que eu tô sentindo, me conectar com pessoas que têm o mesmo pensamento, estão na mesma energia. Sei que vai chegar muita gente legal, muita gente abençoada, muita gente do bem pra fazer parte aqui do canal. Então, se inscreva, tá bom? Vamos pro vídeo. Bom, no vídeo passado, né, como eu já disse, eu contei como eu conheci a Beth, a transformação que teve na minha vida. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho uma das primeiras técnicas que eu comecei a fazer, que foi a técnica da escrita, né? Que é uma técnica que tem muita força, teve um impacto assim na minha vida, né? Eu nunca escrevi meus sonhos, eu sempre tive, né, desejos, sonhos, vontade de realizar várias coisas, só que era aquilo, pensava, um exemplo, né, queria ter um fone de ouvido de tal modelo. Eu nunca peguei e olhei na loja, olhei o valor, só falava, legal, poxa, se eu tivesse, pensava, né, pô, se eu tivesse um dia, ia ser legal. E quando eu conheci, né, as técnicas, eu ouvi falar sobre lei da atração, eu ouvi falar sobre a gratidão, né? Então eu comecei ali, o ponto inicial foi começando a agradecer. Eu colocava 10 coisas que eu era grata e no meu dia, 10 coisas que eu tenho que eu sou grata, e eu comecei a fazer isso todo dia no meu caderno. Até que a Beth Russo, ela trouxe a técnica de você escrever, eu não sei o nome que ela deu no vídeo exatamente, mas era sobre escrever uma carta, carta mágica, lembrei agora, foi uma carta mágica, o vídeo que ela trouxe. E ali eu decidi, né, fazer essa técnica, né, entre aspas, e eu comecei a fazer, assim, quase todos os dias eu escrevia, né, sobre o que eu tava ali intencionando naquele momento. Era um emprego novo pro meu esposo, né, porque ele ganhava pouco, tava num emprego que ele não estava satisfeito, era bem conturbado, não tinha benefícios nenhum. A gente estava passando por uma situação assim financeira bem complicada, então eu coloquei muita intenção. Então eu agradecia já, né, pelo aquele emprego, e eu colocava ali que meu marido ganhava muito bem. Eu fazia a técnica da carta mágica praticamente todos os dias. E ali eu começava a agradecer, e eu sempre coloquei essa carta direcionada a Deus. Então tem muita gente que eu já vi muitos vídeos, né, falando o universo, só que eu, Rafaela, eu prefiro direcionar a Deus.
E a gente sempre respeitando, né? Cada um com as suas escolhas. A gente aqui não é um canal de preconceito, de impor que você tem que fazer isso, aquilo. Não, aqui é só para compartilhar mesmo. E o que for bom para você, coloque em prática na sua vida e tenha a vida transformada assim como a minha foi transformada, tá bom? E ali eu coloquei direcionada a Deus e eu começava escrevendo: Deus, muito obrigada. O Senhor abriu uma porta de emprego para meu esposo muito melhor. Meu esposo hoje em dia ganha bem, botava lá o valor do salário dele. Ele tem benefícios e a gente já sabia a área, né, que meu esposo queria trabalhar. Ele já tinha feito o curso, estava aguardando essa vaga e estava tudo travado. E no vídeo passado eu conto como minha vida teve uma transformação, né? Então assiste o vídeo passado para você entender. Esse é meio que a continuação. Então eu comecei todos os dias a direcionar essa carta para Deus, já em agradecimento, colocando no futuro. Eu não pedi a Deus: Deus, dá um emprego pro meu esposo. Deus, eu quero um emprego, a gente precisa. Não. Eu já agradecia a Deus, eu já falava: Deus, eu sou muito feliz e grata porque meu esposo conseguiu esse emprego. Conseguimos através desse emprego nos mudar. E ali eu já ia além. Conseguimos nos mudar e tem benefícios. E eu não falava nem tanto de benefícios, eu falava mais assim da conquista, né, do emprego, de ter saído dessa vaga para ele, meu esposo ter conseguido. Para vocês terem noção, meu esposo ele trabalhava na limpeza, num escritório que tinha engenheiro, que mexia na área de petróleo. E meu esposo, assim, ele me falou isso recentemente, que o sonho dele, desde criança, era trabalhar na área, assim, de extração de petróleo. E eu não sabia disso. E meu esposo, na pandemia, nós estávamos, voltar um pouquinho para vocês entenderem. Antes da pandemia, meu esposo saiu do antigo trabalho dele. Eu tinha saído do meu trabalho porque eu tinha tido a nossa primeira filha, né? Nós tivemos uma filha e tivemos a ideia de empreender, então começamos a vender roupa. E quando a nossa lojinha estava com uns 7, 8 meses, entrou a pandemia e quebrou a nossa loja, porque parou tudo, a gente usou o dinheiro das vendas para poder se manter, então a gente não tinha estoque, não tinha dinheiro para repor mercadoria e a nossa lojinha fechou, né? O nosso sonho ali de empreender acabou. E meu esposo já no meio da pandemia, assim, né? Tava próximo já de acabar. O telefone tocou e ele foi chamado para esse trabalho. Então, como ele estava desempregado, a gente estava ali vivendo pela provisão de Deus, porque numa pandemia, o meu o WhatsApp da loja tocava e era uma cliente: eu quero R$ 300 em roupas. E a gente já quase zerado de mantimento, de fralda para nossa filha, de tudo. Então foi a mão de Deus. Mas ele estava desempregado, então ele foi para esse trabalho. Mesmo ele nunca tendo trabalhado na limpeza, ele foi. E ali já o agir de Deus, né, na nossa vida. E começou a trabalhar na limpeza e ficou sabendo, né, da possibilidade, né, de trabalhar embarcado. Começou a conhecer o meio offshore, porque até então ele só tinha ouvido falar de trabalhar na área de petróleo e gás quando ele era bem mais novo, né, criança ainda. Então, meu esposo se interessou por essa área e queria muito trabalhar. E lá pagaram um curso para ele e ele ficou aguardando a vaga, mas travou, nada dessa vaga sair. E eu comecei a fazer essa técnica e a transformação que eu fiz na minha vida, que eu conto para vocês no vídeo passado. Me desculpa, gente. Eu contei para vocês no vídeo passado. E esse movimento e entregando para Deus, colocando ali muita fé, muita intenção, muita gratidão, agradecendo, me projetando já para aquilo ali que a minha família merecia, que meu esposo merecia, o que a gente merecia, então viver, né? Que era um emprego melhor, algo melhor. E até então, né, que saiu a vaga do meu esposo e até hoje já se passaram 3 anos. Meu esposo tá na área offshore,
trabalhando embarcado, inclusive só tá eu e meus filhos, né? Ele tá na escala 14x14 e é uma área assim que ele gosta, porque a gente vive muita saudade. Inclusive ele foi viajar, né, para poder trabalhar, porque ele trabalha longe, então ele viaja, faz uma viagem e dorme no hotel, e no outro dia ele vai para o aeroporto para poder pegar o voo para poder embarcar, né? Então a gente sente muita saudade, tem os poréns, né? Nada, acho que nenhum emprego é perfeito, é 100%, mas é um emprego que tem uns benefícios que são bons. O bebê tá chorando, já tá na hora de finalizar. A mamãe tá finalizando o vídeo, meu amor. E os benefícios, ele consegue, perde muita data. Ele foi trabalhar no Dia dos Pais, como eu tava falando, né? No exato Dia dos Pais, ele foi viajar, mas conseguimos fazer uma coisinha antes, a gente pode comemorar depois. E ele fica também 14 dias em casa, então a gente consegue ficar juntinho. Vou pegar o bebê aqui. Eu peguei ele, gente. Ele tá querendo com soninho. Meu bebê, eu tô gravando esse vídeo, minhas filhas estão dormindo. E ele ainda não tem noção, assim, né, do horário, muito novinho. Aí eu tô aproveitando pra gravar os vídeos, porque meu esposo já retorna essa semana, início da semana. Oi, opa, saúde, meu amor. E é um tempo que eu quero, assim, ficar com ele. Não que ele vá me atrapalhar de gravar, mas vocês me entendem, né? Então, meu esposo tá lá há 3 anos e tem muita coisa boa, né? Uma área que se qualificando, né? Tem muitas oportunidades. E é isso, gente. Esse foi meu relato. Então, é uma técnica simples. Você vai precisar de uma folha de caderno ou uma folha branca mesmo, dessas A4, e um lápis ou uma caneta. Eu escrevia de caneta mesmo no meu caderno. E tem gente que queima, né? Tem gente que escreve, agradece, sente aquela confirmação, aquela sensação boa e rasga e joga fora. Eu deixei no meu caderno. Depois eu vou mostrar pra... Oh, meu filho! Vou mostrar pra vocês ao longo dos vídeos. O meu caderno, né, com as escritas ali. Mas foi algo assim que me fez muito bem, que me conectou mais a Deus, que me levou a exercitar minha fé, confiança em Deus. E aprendi, né, com a Beth Russo. Se você não conhece o canal dela, vai lá para você conhecer. E até hoje eu faço essa técnica, eu escrevo os meus sonhos, direcionando já no futuro. Não é uma carta para pedir a Deus, é uma carta para agradecer e colocar ali o que você quer, né, como quem já recebeu mesmo. Então é algo pra... é só mesmo pra... como que eu posso dizer, gente? Pra trazer ali pra realidade, né? Tudo que tá nos seus pensamentos, o que você já pensa ali, né? Já sabendo que você vai receber aquilo, mas aí você escreve, você traz aqui, sabe? Você sente uma emoção, você vai lendo depois e você começa a se projetar mais nessa realidade. Então, assim, deu muito certo pra mim. Foi um momento, assim, que eu me conectei muito com Deus, como eu já falei, né? Me alegrei muito, estava muito depressiva. E através dessas técnicas, mudança de mentalidade, exercitando minha fé, mudando de posicionamento, intencionando as coisas, colocando também o merecimento, porque não adianta pegar uma folha, um lápis, uma caneta, sentar ali, escrever, obrigada pelo carro, e você achar que você não merece, que não vai vir não, ter dúvida. Então, por isso que eu falo que é algo que exercita a fé. Então, deixa eu cuidar do meu bebê agora, que ele tá com soninho, tia, a gente tá com soninho de tias e de tios. E é isso, gente, faz a técnica, escreve, coloca no futuro, coloca intenção que vai dar certo. Deu certo pra mim, meu esposo tá lá.
estamos bem, nossa vida financeira melhorou bastante e é um crescimento, né, contínuo. E com Deus à frente, com a ajuda de Deus, vai melhorar muito, muito, muito mais, só evoluindo. E é isso, tá? Um beijo, que Deus abençoe. Se você já conhecia essa técnica, deixa aí nos comentários, deixa o like pra mim também. Até o próximo vídeo.